Olá, mamães! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dessa sobrecarga que nós temos. Indifere se nós somos mães solteiras, mães casadas, porque eu vejo muito Instagram, por exemplo, né? Vou citar aqui. Tem muita gente que fala, né, que teve muitos problemas logo após o parto, porque o marido não ajudava em nada, ela tinha que fazer tudo em casa, a mulher tinha que fazer tudo em casa, mesmo no puerpério. Então, às vezes, mesmo a mulher sendo casada, ela tem um companheiro que ele não lava uma louça, ele não ajuda em nada dentro de casa, como quando, na verdade, quando duas pessoas ou mais pessoas moram dentro daquela casa, todo mundo tem, por obrigação, vamos dizer assim, de manter aquela casa higiênica, porque todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo bebe, todo mundo veste, e só a mulher que fica responsável por todos os afazeres da casa. Tem aqueles homens que dizem, mas eu trabalho fora, eu trago o sustento da casa. Isso não significa nada, porque tem muitas mulheres que também trabalham fora, mantêm também, às vezes tem mulher que ganha mais do que o esposo, e mesmo assim o cara acha que porque ele paga algumas contas dentro de casa, ele tá abalando e ele não tem a obrigação de manter a higiene da casa, ele não tem a obrigação de colaborar, porque na verdade não é nenhuma ajuda, né? A gente ajuda quando a gente é visita. Quando a gente é visita na casa de alguém, a gente ajuda a lavar uma louça ou alguma coisa do tipo. Mas quando a gente mora dentro daquela casa, a gente precisa colaborar porque nós moramos ali dentro. Então, todo mundo suja, todo mundo limpa. E às vezes as pessoas só dizem assim, isso é só da mãe solteira. E não. Tem muita mulher casada que passa por isso. Aí tem filho maior, aí tem um bebezinho e tem o bebezão que é o marido. Então ela tem que fazer um monte de coisas. E o que acontece muito, e hoje eu ainda estava conversando com uma amiga, vamos dizer assim, que eu falo, né, eu disse assim, eu trabalho em casa, as minhas coisas eu faço tudo em casa, eu não quero perder o acompanhamento do desenvolvimento do meu filho, enfim. E ela disse assim pra mim, eu não tive essa oportunidade, os meus filhos mais velhos cuidavam dos filhos mais novos. E eu sei que essa era a realidade de muitas mães, e é ainda a realidade de muitas mães. E como eu conversei com ela, o que muitas vezes acontece? A mulher, além de ela ter toda a carga de que ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que cozinhar, ela tem que trazer o sustento do lar, porque ela tem que ir lá na rua trabalhar fora, ela tem que pagar alguém para cuidar do filho dela, então muitas vezes ela vê o filho dela dormindo, ela não acompanha o crescimento do filho dela. Depois, às vezes, ela é mãe solteira e o filho dela cresce rebelde porque não tem um pai presente. E se você vê que a maioria das histórias que a gente enxerga de filhos rebeldes, vamos colocar assim, são filhos que não têm uma estrutura familiar, sabe? Uma boa estrutura familiar. Digo não só pelo fato de não ter um pai presente, mas às vezes tem o pai e a mãe presente que vivem brigando, estão sempre discutindo, vivem como cão e gato e a criança não tem um lar harmonioso. E isso é muito traumatizante e chega numa determinada altura da vida, a criança fica um adolescente rebelde, não obedece ninguém, se envolve com drogas, se envolve com outros adolescentes mais rebeldes do que ele, enfim, não dá boa coisa. E aí, de quem que é a culpa? A culpa é sempre da mãe. Porque a mãe não educou, porque a mãe não viu, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. Sempre a culpa é da mãe. E se a mãe é solteira, não teve um pai presente, pior ainda, a culpa é da mãe. Só que ninguém enxerga que a mãe estava lá na rua, trabalhando fora, trazendo sustento para dentro de casa, pagando alguém para cuidar do filho dela, e infelizmente ela acaba, né, sendo simplesmente a provedora do lar. E aí depois a criança, além de não ter um pai presente, coloca a culpa na mãe, porque a mãe não deu atenção, porque a mãe não nada, a mãe me dava roupa, a mãe me dava comida, a mãe me dava presente, mas a mãe não me dava atenção. E se você parar e questionar qualquer adolescente rebelde, e eu vou usar a palavra rebelde porque eu acho que vou conseguir me fazer ser entendida.
Se você pegar qualquer adolescente rebelde e questionar ele por que ele é assim tão de mal com a vida, a probabilidade dele te falar que é porque ele ficou muito sozinho. Às vezes as crianças dizem assim, ó, poxa, eu tenho bicicleta, eu tenho carrinho, eu tenho boneca, eu tenho um monte de coisa, mas eu não tenho meu pai e minha mãe. Meu pai e a minha mãe não têm tempo para mim. E isso é que muitas mães ainda focam em dar coisas, dar presentes para seus filhos e esquecem de dar tempo. E se esquecem que na sua infância provavelmente também não tiveram esse tempo com o pai e com a mãe e estão replicando nos seus filhos sem se dar por conta que esse é o maior trauma que pode gerar na vida de um filho. Então eu quero conversar hoje eu quero falar a respeito de, como eu falei, independente se é mãe solteira, se é mãe casada, isso não vai diferir. Por quê? Porque, como eu falei, tem muito homem que não ajuda em nada dentro de casa. Então a mulher sempre é multitarefas, é sobrecarregada e ela tem que dar conta de tudo e todo mundo cobra tudo da mulher. Ninguém cobra nada do homem. Quando alguém chega a fazer alguma cobrança do homem é pra dizer assim, ó, cara, tu pagou a pensão, tu pagou as contas, porque é muito raro alguém chegar pro pai da criança e dizer, ó, bah, olha só, tu viu que o teu filho tá ali na esquina, tu viu que o teu filho tá falando coisa feia, tu viu que o teu filho tá fazendo coisa errada. É sempre para a mãe, a cobrança é sempre em cima da mãe, como se a construção de caráter fosse somente responsabilidade da mãe, como quando na verdade é 50% responsabilidade de cada um. A sociedade normalizou tanta coisa, a sociedade está normalizando, é normal a mulher ser mãe solteira, é normal a mulher criar o filho sozinha, só que as pessoas estão normalizando o que não é normal. Porque se a gente for fazer uma comparação lá com os nossos pais, por exemplo, que vieram de famílias, eu não vou dizer bem estruturada no sentido de financeiramente falando, mas que eles vieram de uma família que continha um pai, uma mãe, o pai trabalhava fora, a mãe ficava em casa lavando roupa para fora, que era a maioria das vezes que acontecia assim. E você vê, lá nos nossos pais, que tem mais de 60 anos, por exemplo, na época deles, não tinha essa coisa assim de uso de drogas, não existia essa marginalidade que a gente tem hoje. Existia, sim, mas não na proporção que existe hoje. Eu não estou dizendo que naquele tempo não tinha quem roubasse, quem matasse. Claro que existia, mas na proporção que existe hoje... Hoje em dia tu vê uma criança de 8, 9 anos com uma arma na mão, porque o pai tem arma em casa, a gente vê um monte de atrocidades de crianças que pegam a arma dos pais e vai e leva pra escola e acaba dando um tiro no coleguinha, na professora. Os bullying hoje é diferente, antigamente a gente eu lembro que era na porrada, a gente resolvia na porrada. Hoje em dia é faca, é a arma, hoje em dia eles resolvem de uma maneira totalmente... Nossa, e eu não estou dizendo que resolver na porrada era o correto, mas são épocas diferentes e aqueles valores que existiam lá atrás hoje são feitos, hoje as pessoas dizem assim, ó, mas tu tá velha, hein? Ah, isso aí é passado, isso daí isso aí já tá ultrapassado, a onda agora é tal coisa. Facebook é algo que eu olho e eu vejo algumas gírias do pessoal novo, né? E eu fico pensando assim, poxa, hoje em dia tu vê uma pessoa dentro do ônibus, pega o pacotinho de bala, por exemplo, e pega aquele pacotinho e joga pela janela. As pessoas não respeitam o meio ambiente e as pessoas não ensinam as crianças a respeitar. Hoje em dia tá tudo tão à vontade, mas o fulano fez, eu vou fazer também. As pessoas não estão mais, as pessoas estão se moldando ao errado para não se sentir excluído da sociedade. E eu digo por mim assim, ó, eu tenho pouco contato com pessoas lá fora, um dos motivos é justamente isso, porque as poucas vezes que eu saí, eu vejo as pessoas falando coisas, tendo atitudes que eu fico pensando, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pro meu filho, é feio. Vira e mexe, eu vejo as crianças falando palavrão ali na frente, eu já digo pro meu filho, não faz. É feio, papai do céu não gosta, eu já vou falando pra ele, ó, papai do céu não gosta. E eu sei que qualquer coisa errada que o meu filho fizer, todo mundo vai cair em cima de mim. Ó, Gabi, olha ali, teu filho fez algo errado. Ninguém vai chegar pro pai dele e dizer assim, ó, pá, olha só,
teu filho tá fazendo coisa errada, olha só, teu filho bateu num coleguinha no colégio, ó, o teu filho fez... Ninguém vai lá cobrar do pai dele. Todo mundo vai vir e vai falar pra mim, ó, Gabi, olha só, o Josué fez tal coisa. Vai ser sempre pra mim. Ninguém vai chegar lá e falar pro pai dele, ah, mas o pai dele não cria. Não interessa, ninguém vai falar pro pai dele. Todo mundo vai dizer que a culpa é minha, que eu não soube educar, que eu não soube dar limite, que eu, e sempre eu. E eu estou usando a minha pessoa porque isso acontece com a maioria das mães. A culpa é sempre da mãe, a culpa nunca é do pai. Esse vídeo é mais para tentar te elucidar assim, ó. Eu sei que é corrido essa tua vida, trabalhar fora, de fazer as coisas dentro de casa, mas faz uma tentativa de quando tu chegar do teu trabalho, doa o teu tempo para os teus filhos. Não sei quantos filhos você tem, se é um, se é dois, a idade que tem, mas tenta fazer atividades com teu filho para que ele perceba que apesar do teu cansaço, tu tem tempo para ele. Apesar do teu cansaço, tu tem amor por ele, tu ama aquele filho, por mais que ele já seja um adolescente, fala para ele que tu ama. Eu vejo pelo meu filho, às vezes ele tá dormindo e eu chego no ouvido dele assim, a mamãe te ama, eu te amo, eu te amo. Eu fico falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu vejo assim que a respiração dele muda, sabe? A respiração dele é diferente. E quando ele tá acordado, que eu falo pra ele, eu te amo. E a gente tem o gesto, a gente faz assim, ó. Eu te amo, eu te amo. A gente faz assim. E ele repete isso, faz nele mesmo, faz em mim. E ele acordado, né? A gente fala, eu falo pra ele que eu amo ele. E o sorriso que ele dá, ele já tem entendimento do que é o amor, ele já tem entendimento de que é uma coisa gostosa, e tu vê que aquele sorriso... Tá, esses dias eu ainda vi um experimento a respeito disso, adolescentes falando para os pais, né, que eles amam os pais devolvendo aquele eu te amo, e independente da tua idade, tu sabe o quanto é gostoso a gente ouvir eu te amo, não interessa de quem venha. Às vezes tem gente que diz assim, eu só gosto de ouvir eu te amo do meu marido, da minha esposa. E na verdade, a coisa mais gostosa de se ouvir é eu te amo, independente de quem venha. Seja do pai, seja da mãe, do filho. Então, nossa, eu acho que pra mim hoje o que mais me vale é o eu te amo do meu filho. E é por isso que eu falo, esses tempos eu pensei, eu até fiz um vídeo, gravei um vídeo a respeito de que eu estava pensando em voltar a trabalhar fora por causa das dívidas, né, de contas que acabou acarretando por causa do meu cartão de crédito. E eu pensei assim, eu vou ter que trabalhar fora. Só que se eu trabalhar fora, eu vou perder o desenvolvimento do meu filho e eu não vou conseguir manter os vídeos aqui e vai tudo por água abaixo. Todo esse percurso que eu tive até aqui vai por água abaixo. Eu não posso desistir agora, sabe? Agora que eu já tô um pouquinho mais solta, um pouquinho mais destravada com a câmera, eu preciso ir treinando cada vez mais e eu preciso ser mãe, sabe? Eu não posso simplesmente deixar alguém cuidando do meu filho e depois chegar do meu trabalho e ter alguns minutos com ele, sendo que eu posso dedicar muito mais tempo para ele. E é isso que eu almejo. Trabalhando de casa não é fácil, é muito mais desgastante do que se eu estivesse trabalhando na rua. Mas eu sei que isso vai valer a pena e já está valendo a pena, porque eu vejo no meu filho, a gente é um grude um com o outro. E eu sei que isso pra ele, lá na frente, quando a gente parar pra olhar as recordações, eu sei que pra ele isso vai contar muito. Ele mesmo vai dizer assim, pô mãe, eu me lembro que tu me levava lá no campo, eu me lembro que tu brincava comigo, eu me lembro que tu fazia algo comigo. Ele vai ter mais recordações daquilo que eu fazia com ele, das coisas que a gente faz aqui dentro de casa, que a gente faz lá na rua, do que ele chegar e dizer pra mim que se lembra de algum brinquedo que eu tenha dado. Eu acredito que ele vai ter muito mais recordações, muito mais lembranças gostosas dos nossos momentos juntos do que dos brinquedos caros, baratos, enfim, das coisas que a gente compra pra dar pra eles.